Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 97ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Felipe Francismar para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 96ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 5 de novembro de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 5 dias do mês de novembro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negromont Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do nosso estado, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Romério Jatobá e Rinaldo Júnior, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Alcides Teixeira, Almir Fernando, Amaro Cipriano, André Regis, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Gorete Queiroz, Michele Collins, Natália de Menudo, Rogério de Lucas, Samuel Salazar. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: requerimentos números 6932 a 6934, de autoria do vereador Júnior Bocão, 6935 a 6942, de autoria do vereador Samuel Salazar, 6943, de autoria da vereadora Michele Collins, 6944, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, 6945 a 6946, de autoria do vereador Romério Jatobá, 6947 a 6958, de autoria do vereador André Regis, 6959, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Hélio Guabiraba, dirigiu-se aos vereadores desta casa para informar que no dia 7 de novembro se comemora o Dia do Radialista. Convidou todos para a reunião solene na próxima quinta-feira, às 18 horas. Citou diversos comunicadores da cidade e informou que também foi um comunicador por muitos anos. Pediu o apoio dos vereadores pela aprovação. E, em segunda discussão, o projeto de lei que institui o calendário do Recife, o Dia Municipal do Radialista. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, repercutiu a marcha da família contra as drogas realizada no último domingo. Explicou o objetivo da marcha e defendeu o não às drogas. Apoiou o uso terapêutico da cannabis, desde que seja feito em laboratórios e revisado pela Anvisa. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador André Regis, saudou os alunos da Uninabuco, presente nas galerias, e comunicou que esteve na semana passada na ponte Potinga Monteiro. Falou da necessidade da obra daquela ponte para a mobilidade da cidade e disse que já foram destinados mais de 10 milhões de reais para aquele local. Disse ainda que não há nenhum sinal de que a obra será retomada e afirmou ser um abuso ao contribuinte que pagou caro pela ponte. Repercutiu também os gastos em obras paradas na cidade do Recife. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder: Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Alcides Teixeira, Almir Fernando, Amaro Cipriano, André Regis, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Marcos de Bria, Gorete Queiroz, Michele Collins, Natália de Menudo, Rinaldo Júnior, Rogério de Lucas, Romerinho Jatobá e Samuel Salazar. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Aimei Carvalho, Aline Mariano, Ana Lúcia, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Gilberto Alves, João da Costa, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rodrigo Coutinho e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única no requerimento 6915, de autoria do vereador Eduardo Cheira, concedendo voto de aplauso à Igreja Batista Central de Brasília Teimosa, também denominada como Ministério Jesus é Vida, pelo excelente trabalho prestado à comunidade e pela comemoração dos 37 anos de sua fundação. Em reunião hoje com a diretoria da rádio, foi informado que o novo edital de ocupação do espaço tem um aporte de R$ 250 mil.
Falou sobre a importância do prefeito do Recife assinar esse edital para que os programas sejam mantidos no ar e que possam ser remunerados. Outro assunto foi o uso terapêutico do canimbó. Citou diversos países que legalizaram a maconha e informou que a tendência hoje é que as drogas parem de ser tratadas como um problema de segurança pública e passem a ser tratadas como questão de saúde. Falou que é fundamental o STF legalizar o porte de maconha e outras drogas para consumo próprio, como também o consumo medicinal, e que se passe a debater esse tema sem preconceito. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em reunião solene, no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata e, depois de lhe aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinária número 298 de 2019, do vereador Almir Fernando. Projeto de lei ordinária número 299, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de lei ordinária número 300 de 2019, de autoria do vereador André Regis. E do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos no pequeno expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, público que nos acompanha aí nas nossas galerias, pessoal que acompanha através das redes sociais, os jornalistas. Senhor presidente, eu subo à tribuna esta tarde para rapidamente repercutir com os meus colegas a participação que essa casa teve com 2 vereadores, essa que vos falo, e o vereador Renato Antunes, membro suplente da Comissão da Educação, no Encontro Nacional de Conselheiros de Educação, realizado pela UNCM, em Sergipe, Aracaju. Foram 2 dias de muito produtivo, com muita discussão, estudos diversos, várias representações, muitos conselheiros de todo o Brasil. E nós saímos de lá com uma temática muito importante, latente, que precisa ser discutido por essa casa. Essa casa precisa participar ativamente do novo modelo do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Professores, dos profissionais de educação. E nós vamos chamar uma audiência pública, que já está em extra pauta para hoje, e no momento oportuno eu vou discutir, e gostaria de ser aparteada pelos meus colegas, e falarei mais um pouco da importância de nós nos engajarmos enquanto casa, vereadora Gorete Queiroz. E aí, independente mesmo de bandeira político-partidária, de ideal e de tudo mais, nós defendermos esse fundo, porque ele é importantíssimo para a educação do nosso Estado, mas, sobretudo, do nosso município e dos municípios menores do Estado, que precisam tanto desses recursos. Então, eu quero aqui agradecer a mesa diretora por ter nos concedido a ida e dizer que nós aproveitamos bastante e saímos de lá fortalecidos com as pautas discutidas e já vamos sair aí com audiência pública, porque é para isso que um vereador participa ativamente dos eventos externos a essa casa, para trazer aqui, repercutir. E, senhor presidente, no momento oportuno eu voltarei para falar do Fundeb, que é um fundo tão importante para a educação. Vereador André Regis. Muito obrigada. Obrigado, excelência. Convido o vereador Renato Antunes. Presidente, eu vou declinar, uma vez que o assunto que eu ia abordar foi falado pela vereadora Ana Lúcia, falando um pouquinho sobre a participação nossa por ocasião do Encontro Nacional de Conselheiros Municipais, onde essa temática do Fundeb é tão importante, mas como ela vai falar
por ocasião de votação do requerimento, que vai pedir audiência pública, e a minha temática está relacionada a isso, eu prefiro esperar o pronunciamento da vereadora Ana Lúcia e fazer o à parte necessário nessa hora. Obrigado, excelência. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Eu vou declinar, senhor presidente. Vereador Rinaldo, vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente Eduardo Marques, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o governo Jair Bolsonaro completa 300 dias e há muita discussão sobre o futuro do Brasil a partir do novo governo. Eu já mencionei aqui de diversas vezes que nós temos, vereador Felipe Francis Mar, um debate que está deslocado das reais necessidades da população brasileira no que se refere às reformas estruturais, no que se refere à geração de empregos, ao retorno da economia para um patamar de geração de riquezas suficientes para devolver o Brasil a uma posição de protagonista entre os países que prosperam. Mas o debate está deslocado porque há uma discussão permanente sobre as declarações do presidente e dos seus filhos. Então, nós temos o presidente e seus filhos produzindo fatos, factoides, e a população discute, a imprensa repercute, a oposição ataca, e, ao mesmo tempo, aí, paradoxalmente, é a boa notícia. O governo Paulo Guedes, que parece que ser dissociado, vereador Maguari, do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro está numa cruzada de costumes conservadora. A cruzada econômica, ela é de competência do ministro Paulo Guedes, associado, nesse caso, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também ao presidente do Senado, Alcolumbre, o que tem dado uma estabilidade muito grande e segurança aos mercados, à economia, aos setores econômicos. São boas notícias a geração de empregos, a retomada de geração de empregos do atual governo. Também boas notícias a menor taxa de juros da história recente do Brasil, ou seja, fazendo com que o dinheiro seja aplicado necessariamente na produção, nas empresas e não na ciranda financeira. Essa é uma boa notícia para a geração futura. E nós temos também hoje o maior leilão de pré-sal de petróleo da história da humanidade, embora o leilão de hoje tenha sido frustradas as expectativas, na medida em que 2 dos 4 campos não tiveram propostas. Mas, mesmo assim, foi um sucesso, que gerará uma receita próxima a 80 bilhões de reais, o que representará um alívio nas finanças públicas. A reforma já iniciada no governo Temer, no que se refere à PEC dos gastos, também a reforma trabalhista, associada agora à Lei de Liberdade Econômica, associada agora à reforma da Previdência, as discussões avançadas sobre a reforma tributária, as discussões iniciais no que se refere à reforma administrativa. E agora a discussão sobre um redesenho federativo trazido pelo ministro Paulo Guedes, no que se refere à redução do número de municípios no Brasil, mais de 1.000 municípios, havendo uma possibilidade de fusão em decorrência de municípios com menos de 5.000 habitantes e que não geram 20% das receitas que seriam necessárias ao seu autossustento.
Todas essas notícias revelam que nós estamos passando pelo maior momento de reformas da história política recente no Brasil. Algo inusitado e passando, vereador Gilberto Alves, dentro de uma tranquilidade das relações entre executivo e legislativo. Algo também não antecipado, vereador Felipe Francismar, na medida em que o atual governo não tem base parlamentar. É como se você estivesse vivendo algo que as pessoas não poderiam entender como possível. O presidente não tem base parlamentar e o seu programa econômico avança. Então, nós temos, parece que um regime dual, fático no Brasil. Um presidente que discute os temas todo dia, modificando e fazendo com que todas as notícias girem em torno da sua palavra, das suas afirmações, e, por outro lado, um ministro da Fazenda como se fosse um primeiro-ministro dentro de um regime dividido com os presidentes da Câmara e do Senado, fazendo com que nós tivéssemos praticamente um sistema semi-parlamentarista em curso. Isso revela uma tranquilidade maior para todos nós que estamos preocupados com a retomada do crescimento econômico do Brasil, que possa fazer com que esse país volte a gerar riquezas. Afinal de contas, independente de posições partidárias, todos nós estamos no mesmo barco. Ou este barco nos leva ao desenvolvimento, ou todos nós naufragaremos juntos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro o pequeno expediente. Solicito ao vereador Romerinho que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. O painel registra 20 vereadores presentes, 16 ausentes e 3 justificados, presidente. Havendo o número legal para deliberarmos, passo ao prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 6.923 de 2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente. Passo à ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única de requerimentos 6.918, 6.919, 6.920, 6.921, 6.922, todos de 2019, todos de autoria do vereador Herto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única de requerimentos 6.924, 6.925, 6.926, 6.927, 6.928, todos de 2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 6.959 de 2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6.991 de 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer número 900 de 2019, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 194 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer número 901 de 2019, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 234 de 2019, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer 902 de 2019, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 217 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão do parecer número 782 de 2019, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 179 de 2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco em segunda discussão.
Encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 897 e 896, ambos 2019, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 289 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Encerrado a ordem do dia, nesse momento passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Romerinho que faça a leitura. Requerimento número 6.988, 2019. Requeremos a mesa diretora, ouvido plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja cedido no dia 27 de novembro de 2019, às 18 horas, plenário da Câmara Municipal do Recife, para a realização de uma sessão solene em homenagem aos gestores das unidades educacionais do município do Recife. Requerimento de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 7.030, 2019. Requeremos à mesa diretora, ouvido plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja reservado o espaço do plenarinho para a realização de uma audiência pública com o objetivo de discutir sobre o tema o novo Fundeb e a qualidade da educação, no dia 17 de dezembro de 2019, das 9 às 13 horas. Coloco em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Pois não, excelência. Excelência tem 10 minutos. Boa tarde novamente a todos. Senhor presidente, como havia falado no pequeno expediente, voltaria a essa tribuna, porque seria votado um requerimento nosso, na verdade, da frente que nós temos aqui na casa, onde vários vereadores fazem parte, e por esse motivo nós chamamos essa audiência pela frente para que toda essa casa possa participar. E é uma temática de suma importância. Nós participamos, como eu já havia dito aqui nessa tribuna, segunda e terça-feira, de um encontro nacional de conselheiros da educação, onde a temática mais debatida foi o novo Fundeb. E por que a gente está falando tanto no Fundeb? Porque este fundo, vereador Gilberto Alves, se não tiver um projeto que altere ele será finito em 2020. Ele é um fundo inicialmente criado para vigorar durante 10 anos e vários estudos mostram o quanto esse fundo trouxe de importância e de resultado para a educação pública no Brasil. Sobretudo quando a gente fala dos municípios menores, onde a arrecadação é mínima e faz necessário a complementação. Muitas pessoas perguntam como funciona o Fundeb. O Fundeb, numa explicação bem clara e simples e direta, é a arrecadação de diversos impostos destinados para a União, e a União fatia esse bolo, devolvendo aos municípios, complementando aqueles que não alcançam o teto. Quem não conhece desse fundo precisa conhecer, vereador André Regis, precisa ler um pouco sobre ele, porque quando a gente fala de educação pública de qualidade, a gente não pode esquecer que não se faz educação pública de qualidade sem dinheiro, sem recursos. Se alguém acha que alocar recursos para a educação é caro, é jogar dinheiro no lixo, eu convido a experimentar pagar o preço da ignorância. Esse, sim, é um preço muito alto, e alto para as classes menos favorecidas. Eu vou ouvir logo o vereador Renato Antunes, que esteve comigo nesses 2 dias de muito debate, de muito aprendizado. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito na fala dele. Por favor. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Apenas parabenizá-la por trazer essa proposta para a gente discutir através de audiência pública, uma temática que é tão importante e que às vezes foge da discussão, do debate e do conhecimento daqueles que contribuem para esse fundo. Há quem diga, e erroneamente pense, que esse é um recurso destinado da União para os estados. Vossa Excelência bem colocou, que são impostos estaduais e municipais,
que são arrecadados pela União, e lá são 27 cestas distribuídas pelos 27 entes da federação, onde há uma complementação da União, que hoje é 10%. Um valor esse que a gente sabe que é muito aquém daquilo que, de fato, a educação precisa. Vossa Excelência toca num assunto importante, porque a gente entende que o Fundeb hoje, talvez não em Recife, uma vez que em Recife existe receitas próprias, existe orçamento, há muito dinheiro, graças a Deus, né? Prova disso que a gente gasta tanto com propaganda, com tudo, mas tem dinheiro para educação aqui. E o repasse não é tão importante, ele complementa. Mas municípios do interior do Estado, vereadora, Vossa Excelência sabe disso, que depende exclusivamente do repasse do Fundeb. E uma vez que em 2020 esse fundo ele está extinto, se não houver uma prorrogação através de emenda da Constituição, a gente pode criar um caos na educação brasileira. Daí a importância de a gente discutir e sensibilizar o Congresso Nacional. Existe já um projeto de emenda constitucional da professora Dorinha, lá do Tocantins, Democratas, que já apresentou, inclusive, que torna o Fundeb permanente. Ele acaba essa ideia de transitório, de 10 em 10 anos. Educação não é transitório, educação é permanente. Então, esse Fundeb tem que ser permanente. E a União tem que entrar com mais recursos. Não apenas 10% de complementação, mas existe uma proposta para que seja de 40%. A gente sabe que esse é um número muito além também daquilo que a União pode dar. Mas tem que haver uma contrapartida que fique à altura. Eu escutei uma frase muito interessante nesse congresso, nesse encontro de conselheiros, que nós estávamos segunda e terça, por isso não estava aqui no plenário nem segunda nem terça. E algo importante que foi dito pelo conselheiro do Tribunal de Contas lá do Rio Grande do Sul, que lugar de criança não é apenas na escola, lugar de criança é no orçamento. E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem, através dessa audiência pública, decidir o que é prioridade. Se educação é prioridade apenas em ano eleitoral, ou se é prioridade realmente na hora da gente fazer a LOA, de fazer o PPA, de fazer as peças orçamentárias, e que, de fato, esse Fundeb seja uma realidade. Deixe de ser transitório, passe a ser permanente, porque há muitos municípios que necessitam e precisam desse repasse, que não é esmola da União, não. Pelo contrário, é obrigação, porque esse recurso é dos municípios e é do Estado. E a União simplesmente complementa esse valor, e nós queremos aí brigar para que essa complementação seja além dos 10% que atualmente vigora. Muito obrigado, vereadora. Conte conosco na participação dessa audiência pública. Nos faremos presente com ideias, mas, sobretudo, com o intuito de esclarecer a população acerca dessa temática que é tão importante. Obrigado, vereador Renato Antunes. Incorporo totalmente sua parte. Quando a gente fala de Fundeb, eu sou obrigada a falar um pouco. Vereador André Regis, eu terei direito a mais 10 minutos, eu tenho impressão. Isso. O Fundeb, ele é uma sigla que diz exatamente assim, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Quando a gente para aí, a gente entende duas coisas. Eu valorizo o profissional e aplico recursos para desenvolver a educação básica. Com isso, eu tenho qualidade de ensino. Outra coisa, quando se pensou no Fundeb lá atrás, como fundo temporário, era exatamente para isso, para se avaliar durante 10 anos se o fundo traria, de fato, não é, essa qualidade, cresceria os percentuais de educação. E está muito mais do que provado. Claro, a gente não vive num país das maravilhas quando a gente fala de educação. A gente não está na Finlândia ainda. A gente pode chegar lá. Mas já melhoramos muito. Recife pode não ser um modelo da capital da educação ainda, mas muitos municípios, senhores vereadores e senhora vereadora, hoje pode pagar o piso salarial ao seu professor, o município mais longínquo de Pernambuco hoje, por conta do Fundeb. E o Fundeb, como já disse o vereador Renato Antunes, ele é um fatiamento de impostos que vai para a União, e a União devolve com um complemento de 10%. Talvez Recife receba de volta o que manda, mas aquele interiorzinho, lá do finalzinho, lá do sertão, ele não vai receber o que ele mandou, porque ele nem tem tanto para mandar. Mas quando ele receber, ele vai, com certeza, ser aplicado para a educação. Porque existe uma lei também que regulamenta como é feito esse gasto. Ele não pode ser gasto de qualquer forma. O gestor público não pega o dinheiro do Fundeb, senhoras e senhores vereadores, e gasta como quer. Não. Até 60% desse fundo tem que ser gasto obrigatoriamente com a folha salarial de professores de carreira. Atentem aí que não é professor que está em contrato temporário, é profissional concursado. Até 60%. E se eu sou prefeita, quero gastar os 100%, eu posso gastar os 100%. E a gente bate palmas para o gestor que faz isso. Os 40% que
fica, vereadores, ele tem que ordenar despesas voltado para a manutenção e desenvolvimento da educação básica. Não pode ser também de qualquer forma. E quando ele faz, e o faz, da forma que não está dentro da lei, vereador Rinaldo Júnior, ele tem a sua prestação de contas não aprovadas pelo Tribunal de Contas. E aí eu vou dizer uma frase que aí a gente precisa juntar muitas mãos, e já vou conceder a parte, porque o presidente vai ser generoso em dobrar o meu tempo, que um conselheiro do Tribunal de Contas disse ontem: todos nós precisamos nos envolver com isso. As casas legislativas, os outros poderes, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as assembleias, o governo federal, porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público pode, de fato, não governar, mas ele pode e deve impedir o desgoverno. Acabar com o Fundeb em 2020 já me provoca uma tristeza imensa, porque eu já ouvi de professores do interior dizer assim: não terei mais o meu salário, porque, de fato, o gestor não vai poder, o prefeito não vai poder pagar esse salário sem esse complemento. Reforço ainda que, fortalecendo o Fundeb, tornando ele um fundo permanente, precisamos partir para a segunda tarefa de casa: fortalecer os conselhos e os órgãos de controle. É preciso também saber onde esses recursos são gastos e alocados. A gente não pode só defender que os recursos cresçam, e aí aqui eu não vou fazer a defesa da professora Dorinha, que luta pelos 40%, eu vou fazer a defesa de que a gente precisa primeiro tornar o fundo permanente, e a partir daí a gente já começar a pensar, vereador Gilberto, no crescimento desse aporte do governo federal. Afinal de contas, eles podem muito mais do que nós que estamos do lado de cá. Eu quero ouvir com atenção o vereador André Regis. Só informando, vereadora, tempo dobrado. Muito obrigada, vereador. Vereadora professora Ana Lúcia, parabéns pela didática, explicando tão bem o que é o Fundeb. A população precisa, de fato, conhecer esta política pública exitosa. E aqui eu faço o registro do grande mentor deste fundo, desta ideia, que é o saudoso ministro Paulo Renato, no governo Fernando Henrique Cardoso, que criou, imaginou e conseguiu que o Congresso aprovasse. E Vossa Excelência bem ressalta todas as suas virtudes, e para não ser repetitivo, eu vou apenas adicionar uma outra, que é o que se refere o Fundeb, e na época que foi criado era Fundef, porque era Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Foi a primeira vez em que os prefeitos tiveram um incentivo para colocar as crianças nas escolas. Ou seja, a universalização do ensino fundamental, do ensino básico, só se deu em decorrência do Fundef e do Fundeb. Porque a cota que o prefeito recebe, ela diz respeito à quantidade de alunos matriculados na rede. Inclusive, acabei de receber do secretário de Educação do município do Recife, eu fiz um pedido de informações para saber quantos alunos da rede privada ingressaram na rede pública nesse período recente de crise econômica. E aproximadamente 4.500 crianças ingressaram na rede pública, um número considerável. Então, isso também acarretará um aumento na participação do Fundeb para a cidade do Recife, ou seja, o fundo irá ser maior para a cidade. Então, parabenizo Vossa Excelência. De fato, a educação pública, acredito, e eu sou professor de Universidade Federal, sou servidor público que a vida toda acompanhou as preocupações com o ensino superior. Mas eu estou absolutamente convicto que este país só terá chances de sucesso para todos quando a criança for para a escola e ela tiver
o melhor tratamento possível. O nosso futuro depende da primeira infância, e a primeira infância precisa do Fundeb. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Regis. Concordo plenamente com sua parte, o parabenizo mais uma vez. Vossa Excelência tem muita propriedade quando fala e conhecimento de causa. É um dos poucos professores da universidade que sabe falar da educação básica. O senhor sabe que isso não é uma prática entre os profissionais, os cientistas, os acadêmicos, eles não conseguem se aproximar tanto dessa realidade como Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência, de fato, tem todos os meus parabéns por isso. O fato, senhores, é que se nós não pegarmos essa pauta, tornarmos ela propositiva nessa casa, e todos nós, de mãos dadas, repito, deixemos de lado as questões ideológicas, as bandeiras políticas, e pensemos no seguinte: educação é prioridade de qualquer governo. É pauta propositiva e obrigatória de qualquer parlamentar. Se você estiver numa casa legislativa e não falar em educação, no seu mandato, você não lutar por essa causa, você está esquecido que o povo precisa de educação. O Fundeb tem a sua grandeza, porque é a principal fonte de financiamento de educação no Brasil. E sendo essa a principal fonte, se nós não levantarmos essa bandeira e nos juntarmos nesse debate, e é por isso que eu quero convidar a todos para, no dia dessa audiência, 17 de dezembro, foi a data mais próxima que nós conseguimos, trazermos aqui vários atores. A gente quer trazer a CNTE, a gente quer trazer os sindicatos de professores, a gente quer trazer as representações de conselhos, e a gente quer que nós, enquanto casa, vereadores, estejamos lá nesse grande debate para que a gente possa colaborar com isso. A gente já sabe que a fala do ministro é pela manutenção do Fundeb, mas o crescimento que ele propõe enquanto chefe da pasta é muito pouco, é mínimo, e a gente precisa discordar disso, mas a gente precisa provar por que a gente discorda e torná-lo sensível a um maior aporte para que a gente possa crescer esse fundo por mais 10 anos e, quem sabe, daqui a 10 anos, vereador Renato Antunes, a gente possa dizer que não só universalizou a educação básica, mas também a educação infantil, como está nas metas do Plano Nacional de Educação e nos nossos planos de educação municipal. Trago como notícia para o vereador André Regis, e aí é importante, na sua fala, o senhor falou da primeira infância, que hoje, no seio da comissão, nós recebemos o novo secretário da pasta da primeira infância, o secretário Rogério Moraes, que por quase 7 anos esteve na gestão pedagógica da Secretaria de Educação, e aí eu tenho que parabenizar o prefeito Geraldo Júlio, não poderia ser escolha melhor, porque Rogério Moraes passou 7 anos na gestão pedagógica e cresceu, trouxe muitas contribuições para a educação do Recife, e ele agora vem para essa nova pasta, junto do secretário Jorge Vieira, que também já foi secretário de Educação, para construir o primeiro plano da primeira infância dessa cidade. Eu sonho com Recife, capital amiga da criança, capital amiga da primeira infância. E por que não dizer, temos um prefeito que é amigo da primeira infância, amigo da educação e amigo da cidade do Recife, porque faz da educação a sua principal bandeira de governo. Peço a todos que se juntem conosco, sugiram, digam quem deve estar nesse debate. É importante que essa casa saia na frente, participando, e que a gente encaminhe para o MEC uma proposta, mesmo nós sendo, Casa Legislativa Municipal, não podemos ficar de fora desse debate. Pensem nas crianças, pensem nos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras dessa cidade. Nós precisamos do Fundeb. Conto com todos vocês. Conto com a OAB, vereador Jaime Asfora, para se juntar a nós. Vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar o Tribunal de Contas, vamos chamar todos os órgãos que, sendo de controle, precisam colaborar com essa discussão. Fortalecer os conselhos, mas, sobretudo, não deixar as casas legislativas de fora de um debate tão importante, porque o Fundeb precisa realmente se tornar um fundo permanente, mas um fundo que possa crescer ano após ano e deixar resultados marcantes, impactantes
na educação da população, não só da nossa cidade, mas daquela cidade mais longínqua, lá no interior de Pernambuco. Quem aqui nasceu nos interiores, eu nasci e sei que eu tive que sair da minha cidade quando eu tinha 10 anos de idade, porque lá não tinha continuidade dos meus estudos e eu tive que vir para a capital, ficar órfã de mãe e vir morar com a minha família, porque lá não tinha educação para mim. Que nenhuma outra criança precise deixar suas cidades, ficarem órfãs de mãe, como eu fiquei aos 10 anos, sozinha numa capital, para estudar, porque tinha que fazer essa dura escolha. Muitas das minhas amigas não fizeram. E hoje elas estão nas suas cidades e poderiam estar neste parlamento defendendo pautas como essa que hoje eu defendo. Muito obrigada. Continue em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Convido o vereador Ivan Moraes. Dispõe do tempo regimental, vereador. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa. Uma boa tarde especial a todos aqueles e aquelas que acompanham a nossa sessão a partir das galerias. De fato, são tempos cabulosos que a gente vive, são tempos difíceis, tempos de uma crise sem precedentes no nosso país. Eu corroboro, assino embaixo da fala que me antecedeu, da vereadora Ana Lúcia. É quando luta pelo Fundeb, muito importante que a gente lute pelo fundo que garante o direito à educação no nosso país. Mas não vamos esquecer também que há muito pouco tempo, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos com políticas sociais pelos próximos 20 anos. Então, a gente precisa entender que as coisas têm consequência. As coisas que são feitas, as decisões que são tomadas no Congresso Nacional, elas impactam na vida dos cidadãos e das cidadãs aqui nas cidades, aqui nos territórios. Nós não podemos comemorar o leilão de um pré-sal que queria dar quase de graça para o capital internacional o nosso futuro, o futuro do nosso país. Há cálculos, Vossa Excelência, vereador Rinaldo, de que o fruto do pré-sal poderá render até 15, 20 vezes o preço pelo qual está sendo vendido. Aliás, o preço pelo qual foi proposto, porque dos 100 e poucos bilhões de reais que estavam sendo esperados, aparentemente você não chegou nem em 70 bilhões de reais, sendo que a própria Petrobras vai entrar com 60 milhões, acarretando uma quebra de contrato com o governo, que vai ficar devendo 30 milhões, ou seja, um fracasso gritante a venda, o leilão do pré-sal. Queriam dar de graça o nosso patrimônio, deram mais do que de graça e não conseguiram vender tudo. Ou seja, um absurdo. Mas subo essa tribuna não para comentar esses tempos horrorosos que a gente vive, mas para falar de mobilização, para falar do futuro, para falar da importância que tem os nossos territórios pesqueiros aqui na nossa cidade. Eu virei falar sobre isso, Vossas Excelências, diversas vezes. Até porque não é de hoje que o nosso mandato acompanha os territórios pesqueiros. Aqui em nossa cidade, a gente tem aproximadamente 10 mil pessoas que vivem da pesca. É uma cadeia produtiva que já demanda políticas públicas há bastante tempo. A gente chegou a participar de um seminário no início do mandato. Fizemos uma audiência pública também em 2017, convidando vários órgãos da prefeitura. E naquele momento ficou muito negritado que nós não temos, por exemplo, um programa de saúde específico para a pesca. A gente não tem uma política de desenvolvimento econômico, por exemplo, que faça com que os pescadores e as pescadoras obtenham, por exemplo, formações para que possam fazer seu trabalho da melhor forma possível, linhas de crédito específicas, o fomento a essa atividade que deu origem à nossa cidade. Se o Recife é o Recife hoje, ele é porque havia pescadores e pescadoras que ocuparam esse espaço e que fizeram da sua vida, da sua lida na pesca, uma razão de viver e um motivo para se criar uma vila onde hoje existe a grande metrópole do Recife. Então, toda vez que a gente pensa no Recife, é fundamental que a gente pense uma cidade não das pontes apenas, mas dos rios, dos mares. Recife, uma morada de peixe, como os companheiros e as companheiras do Caranguejo Sá, uma organização que fica localizada na Ilha de Deus, gostam muito de dizer.
E eu venho a essa tribuna principalmente para repercutir uma grande assembleia de pescadores e pescadoras que aconteceu na Ilha de Deus durante a noite de ontem. Nós estávamos representados, nosso mandato estava representado pelo nosso assessor Israel Sá, pelo nosso assessor Beto Figueroa, pelo nosso assessor André Araripe, pelo nosso assessor Rodrigo Cariri. Os 4 estavam lá presentes para ouvir cerca de 200 pessoas que se reuniram no anfiteatro da Ilha de Deus para dialogar sobre o impacto desse drama, Vossa Excelência, vereador Renato Antunes, que chega à nossa cidade, se não chega materialmente através de grandes manchas de óleo ainda em nossa praia, mas já chega na nossa cadeia produtiva da pesca. O que é que está acontecendo com os pescadores e pescadoras do Recife? Eu vou trazer aqui o exemplo da Ilha de Deus, porque nessa comunidade da Ilha de Deus, mais de 80% das pessoas que lá vivem do marisco, vivem do sururu, vivem do camarão, vivem da pesca, vivem daquilo que o mar e a maré nos concedem. Eles pescam, né? Quando começou a ter os rumores a respeito do óleo, que chegou e é verdadeiro, não é rumor, as pessoas pescaram antecipadamente, na crença de que aqueles produtos que haviam sido pescados antes do tal óleo chegar na praia, poderia ser vendido. E eu volto a repetir, a pesca no Recife não foi proibida oficialmente, nem pela Prefeitura, nem pelo Governo do Estado, nem pelo Governo Federal. Ela não foi proibida oficialmente, até porque nós não sabemos ainda o impacto ambiental que já está causado no nosso mar. Então, não proibiram a pesca, mas, ao mesmo tempo, os rumores acerca da contaminação, que é possível que tenha acontecido nos peixes, nos frutos do mar, já causou na população uma insegurança muito grande na hora de comprar. Então, por mais que a pesca não esteja proibida, as pessoas que vivem da pesca não estão indo pescar, porque aquele produto não está sendo vendido, as pessoas não estão comprando. Ao mesmo tempo, essas pessoas que pescaram mariscos, camarões, sururu, antes, imaginando que iriam vender e não venderam, estão comendo, estão se alimentando ainda desses produtos. Na Ilha de Deus, pelo menos, até agora, não houve nenhum caso de contaminação aguda por benzeno, que é o principal componente químico que nós tememos, que se encontra nessa mancha de óleo. Então, o que é que a gente vem propor? Nosso mandato aprovou hoje, eu agradeço os vereadores e vereadoras, a realização de uma audiência pública externa lá na Ilha de Deus, lá no anfiteatro da Ilha de Deus, no próximo dia 22 de novembro. Então, já convido cada vereador e cada vereadora a estarmos juntos nesse momento, em que a gente vai convidar as autoridades da Prefeitura, o Ministério Público, o CPRH, enfim, todos os órgãos que têm competência para dialogar sobre esta crise, e a gente vai ouvir e a gente precisa encaminhar, porque é preciso que haja ação, Vossa Excelência, vereador Rinaldo Júnior, independente das grandes manchas de óleo chegarem ou não chegarem na nossa areia, porque o impacto já está sendo visto por pelo menos 10 mil pessoas da nossa cidade que vivem da cadeia produtiva da pesca. Então, se o peixe está contaminado, dá para saber se o peixe está contaminado. Basta que sejam examinadas amostras de peixes e pescados mais variados nos nossos mercados, nos postos de venda. Basta que a gente possa analisar os mares e os rios da nossa cidade, né, e averiguar os índices de contaminação, se há, se não há, nesse mar e nesses rios. Porque daí a gente vai precisar tomar uma atitude. Eu falei no início da semana, eu volto a falar. Se de fato, vereador Renato Antunes, o nosso peixe, o nosso marisco, nossa agulha, nosso camarão está contaminado, é preciso que a pesca seja de fato proibida na nossa cidade e é preciso que as 10 mil pessoas que vivem da pesca sejam acolhidas por alguma política pública. Não podemos imaginar que não é tarefa do poder público cuidar de um grande contingente de pessoas que vive de uma das atividades originárias da nossa cidade. Não é possível a gente acreditar que isso não é problema nosso. Não é possível a gente dizer que a responsabilidade do município do Recife, no que diz respeito ao grande vazamento de óleo, só vai passar a acontecer quando as grandes manchas chegarem na nossa areia. A tragédia já impacta a nossa sociedade. A tragédia já impacta os pescadores e pescadoras. Nós usamos o exemplo da Ilha de Deus, que é toda uma comunidade que parou com a sua cadeia produtiva. Imagine, Vossa Excelência, vereadora Ana Lúcia, uma comunidade inteira sem
fonte de renda por período indeterminado. Isso é um problema grave já. Então, já deveria ter a prefeitura, através dos órgãos de saúde, averiguado se o produto que vem sendo colhido na Ilha de Deus já está contaminado ou não. Já deveria a Prefeitura do Recife, através dos seus órgãos competentes, averiguar a qualidade dos frutos do mar que estão sendo vendidos ou que estão sendo postos para vender nos nossos mercados, porque estão sendo postos para vender, mas não estão tendo a saída que os comerciantes desejam. Então, eu estou falando aqui de 10 mil pessoas diretamente ligadas à cadeia produtiva da pesca, porque são pescadores e pescadoras, mas eu poderia falar, por exemplo, dos atravessadores e atravessadoras, dos comerciantes e das comerciantes de peixe nos nossos mercados, nos nossos supermercados. Eu poderia falar das barracas que vendem peixe, marisco, sururu, na praia de Boa Viagem. Eu poderia estar falando, por exemplo, de todos os restaurantes da nossa cidade que adquirem frutos do mar nos nossos mercados e que agora também estão sofrendo um impacto bastante grande. Então, convido mais uma vez, todos e todas vereadoras e vereadores, para no próximo dia 22 de novembro, uma sexta-feira, a partir das 13h30 da tarde, estarmos presentes no anfiteatro da organização Caranguejo Sá, que fica na Ilha de Deus. Dá para chegar de carro, ali pela Imbiribeira, partindo da Vila Imbiribeira, depois do metrô, atravessa a ponte Vitória das Mulheres, é o nome da ponte, lá na Ilha de Deus, e quem quiser ir de barco, dá para pegar um barco aqui no Marco Zero e chegar lá da mesma forma. Então, é importante, é fundamental, que a gente cobre, vereador Rinaldo Júnior, vereadora Ana Lúcia, vereador Alcides, vereador Rodrigo Coutinho, vereadora Gorete, todos os vereadores, especialmente aqueles que estão na base do governo, porque tem mais trânsito, mas toda essa casa precisa se unir para que a gente tenha uma resposta. Não dá mais para a gente achar que não é problema nosso a sobrevivência de mais de 10 mil pessoas que vivem na nossa cidade. O vereador Rodrigo Coutinho quer fazer uma parte, então, garanto a parte ao meu colega vereador Rodrigo Coutinho. Vereador Ivan Moraes, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela preocupação. Essa também foi uma preocupação minha que eu externei aqui no plenário na semana passada. Inclusive, aproveito para convidar também Vossa Excelência a participar da reunião que nós vamos fazer com o pessoal da Capitania dos Portos, onde a gente vai poder ver como é que está todo esse monitoramento através da Comissão de Defesa Civil. E a situação da Ilha de Deus também me preocupa bastante, sobretudo por ser uma comunidade de uma organização incrível, uma organização realmente invejável, onde as marisqueiras, os marisqueiros, os pescadores, eles têm, sim, uma organização muito grande, sobretudo na questão da comercialização, da pesca, uma organização, inclusive, da própria ONG Saber Viver, que participa efetivamente qualificando, participa efetivamente trazendo palestras, trazendo conhecimento. Então, é um motivo realmente de bastante preocupação. É uma comunidade extremamente organizada, que vive da pesca e tem realmente uma urbanização invejável, que deveria ser, inclusive, modelo para várias outras comunidades do nosso Recife, da nossa cidade. Então, eu queria me juntar a Vossa Excelência nessa luta, sobretudo para a gente levar ao conhecimento do Poder Executivo, ao conhecimento de todas as autoridades que estão envolvidas nesse problema, para que a gente consiga minimizar os efeitos causados pelos óleos. Sobretudo porque muitas vezes as pessoas têm medo de ingerir tal alimento que nem sequer está contaminado. Então, esse é um estudo que precisa ser feito, precisa ser aprofundado, mas a gente precisa também cuidar dos nossos pescadores, dos nossos marisqueiros, para tentar amenizar essa situação e, sobretudo, não piorar o índice tão grande e tão alto de desemprego que a gente tem hoje no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Parabéns. Agradeço pela parte, vereador Rodrigo Coutinho, incorporo na íntegra. Vossa Excelência fala com muita sabedoria da organização do pessoal da Ilha de Deus. Não é uma comunidade geograficamente pequena, você consegue circular toda a ilha em menos de meia hora, mas onde tem várias organizações sociais.
Você citou o Saber Viver, eu citei o Caranguejo Sá, a gente podia citar as Poupadeiras, né, a gente podia citar várias organizações que, com muita luta, conquistaram um projeto urbanístico que, embora não seja perfeito, porque há uma crítica sobre a estação de esgoto, há uma crítica sobre uma creche que tinha, que foi derrubada, depois não foi reconstruída, são críticas pertinentes que a gente precisa refazer, mas uma comunidade que, à custa de muita luta, conseguiu o seu projeto de urbanização, né, conseguiu um posto de saúde que funciona bem, ou seja, é uma comunidade de referência de luta na nossa cidade e que precisa ser cuidada. Quando eu cito que naquela ilha mais de 80% das pessoas vivem da pesca, eu estou me referindo a uma pesquisa que nosso mandato está fazendo em andamento, já encerramos essa pesquisa na Ilha de Deus, e a gente está procurando fazer um mapeamento econômico e social da cadeia produtiva da pesca. Porque é incompreensível como é que uma cadeia produtiva que está na origem da nossa cidade não encontra nas políticas públicas municipais nenhuma ação, nenhum programa que a contemple. E agora, nessa questão que envolve a tragédia do óleo, é cada vez mais importante que a gente tenha regras bem definidas para acolher esses pescadores, essas pescadoras, essas marisqueiras, a maioria delas mulheres, né, que vivem com muito sacrifício de sua função natural, enfim, de um trabalho que é hereditário para muitas pessoas e que faz com que toda a nossa cidade seja usuária desse serviço. Todo mundo aqui quer comer sururu, todo mundo aqui quer comer marisco, todo mundo quer comer caranguejo, quer comer camarão, mas nós precisamos cuidar de toda a cadeia produtiva desse pescado, a começar das pessoas que estão enfrentando esse problema agora, sem conseguir pagar pela sua sobrevivência por conta de uma cadeia produtiva que está parada. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ivan Moraes. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, quero primeiro agradecer a presença do vereador Rinaldo, que tem uma reunião importante agora na Comissão de Educação, mas fiz questão que ele se fizesse presente durante o meu discurso, uma vez que alguns pontos precisam ser esclarecidos e nada melhor do que subir a esta tribuna e nessa casa de debate a gente tecer alguns comentários importantes. Uma coisa que eu aprendi que é importante: segunda e terça-feira eu estava, inclusive, presidente, justificadamente ausente por participar de reunião do Conselho Municipal de Educação na cidade de Aracaju, e hoje, apesar de muito enfermo, gripado, me fiz questão de vir dessa tribuna porque verdades precisam ser ditas, e ser dita no olho a olho, acho que isso é importante. Fiquei surpreso, de fato, com o discurso proferido nesta tribuna, na última segunda-feira e ao longo dos partes, por alguns vereadores, com palavras como mentira, desonra ao mandato desta casa, fake news, palavras como, abre aspas, desmascarar quem tenta desinformar a cidade, fecha aspas, abre aspas, oposição oportunista e irresponsável, palavras como, abre aspas, quem diz com a verdade não teria medo de estar aqui, cadê aqueles que se defenderam, para se defenderem? Uma alusão direta à minha ausência, Renato Antunes, Fred Ferreira e Rodrigo Coutinho, vereadores que votaram contra o PL 31, 2019, PL esse do prefeito, do executivo, e eu lamento o tipo dessa expressão mentira, porque é uma expressão que ela é forte. Mentira é algo muito subjetivo, e ela precisa, de fato, ser levada não vou dizer uma investigação, mas saber quem está falando mentira ou não, põe em risco o caráter de uma pessoa, põe em risco a idoneidade moral de uma pessoa. Por isso me senti, de certa forma, ofendido, não pelo que foi discutido, porque o que foi discutido faz parte da pluralidade do parlamento. Nós somos um parlamento plural, vereador André Regis, onde eu tenho um posicionamento, Vossa Excelência pode ter outro, nós podemos divergir na ideia. Mas chamar um vereador A, ou B, ou C de mentiroso, você está indo de encontro à moral, à idoneidade desse outro colega vereador. Por isso que eu julguei importante subir à tribuna nesta tarde para esclarecer alguns fatos e dar oportunidade também para que os colegas falem, uma vez que jamais podemos nos furtar do bom debate quando o debate é proveitoso para a cidade do Recife.
Em síntese, lamento essa expressão que foi usada, minha forma de ver, grosseira, inapropriada, não condizente com aqueles que a falaram. Talvez no calor da emoção, falamos muitas vezes aquilo que não queremos falar. Penso que seja isso que aconteceu. Vejo no Recife hoje, na verdade, vereador Rodrigo Coutinho, aquilo que eu chamo de política camaleão. É uma política do faz de conta, muitas vezes, que muda-se de cor para se adequar à realidade e o contexto em que ela está. Ou seja, falar, talvez não digo verdades ou mentiras disfarçadas de verdades, mas onde as verdadeiras intenções são camufladas. É isso que acontece muitas vezes nesta casa. Eu trago à memória de Vossas Excelências, vereador Alcides Teixeira, o projeto de lei do Executivo que tratava sobre a reforma administrativa. E quando eu falo isso, eu falo com muito pesar, porque muitas vezes o Executivo impõe a essa casa, vereador Samuel Salazar, Vossa Excelência que chegou neste ano, impõe a esta casa um rito de quase subordinação, onde a autonomia dos poderes, onde a Constituição fala que os poderes são autônomos e independentes, infelizmente isso não acontece no Recife, porque esse parlamento muitas vezes se curva demais ao Executivo, quase numa relação de subserviência. Isso é duro ser falado, mas não tenho medo de falar, porque é isso que se mostra muitas vezes. Muitas vezes votamos matéria aqui que causa constrangimento. Quem é base, quem é oposição, quem defende os interesses da cidade do Recife. A prova disso foi esse PL, vereador Ivan Moraes. O PL da reforma administrativa, onde se falava em extinção de cargos. No caput da matéria era extinção de cargos. Mas, ao ler a matéria, a gente via que não era apenas extinção de cargos, era modificação de cargos, além disso, criação de secretarias para acomodar partidos políticos A e B. Ou seja, a política camaleão. Ela mostra ser uma coisa, mas, na verdade, ela é outra, escondendo a verdade por trás dos fatos, por trás da letra. E o PL 31/2019, e aí eu quero falar com muita propriedade, e ir de encontro à palavra dura que me foi dito, de mentiroso, é que dentro do contexto do direito existe o que a gente chama de interpretação da lei. A lei ela é subjetiva. A lei não é matemática, 1 mais 1 é 2. A lei dá você a entender e a interpretar os fatos, e você discute esses fatos, e não simplesmente pode estar chamando A ou B de mentiroso. Por isso discordo quando essa casa aprovou esse projeto de lei, soube, e eu penso que talvez, levado a um erro, porque assim foi trazido do Executivo, que se tratava de uma matéria que iria fazer remissão de créditos tributários. E eu me pergunto, que remissão é essa que vai trazer para os cofres públicos 15 milhões de reais? Se é para ser remissão, que fosse remissão. A lei fala que seriam 38 mil unidades abonadas, onde outras 2.000 seriam beneficiadas com um programa para parcelamento de dívida. E se fala de remissão. Remissão onde há acréscimo de receita. Ou eu me pergunto, de onde sairá, vereador André Regis, esses 15 milhões? No momento de crise em que nós estamos vivendo, onde 12 milhões de desempregados, muitos aí de forma informal, a Prefeitura do Recife constrange essa casa ao enviar um projeto de lei que, diga-se passagem, que vem com aquela ideia camaleão, de remir o pobre de não pagar imposto, mas está cobrando 15 milhões que vai entrar na receita do município. E a pergunta é, de onde vem esse recurso? E o fato é, e a verdade é, que o recurso vem do bolso do cidadão. Por isso há aumento sim na receita. E contra fato, gente, não há o que se negar. Então, se a prefeitura me disser que não vai, que esses 15 milhões vai ser doação, talvez não seja aumento de imposto. Mas se está aumentando imposto, se está tendo receita, está sim aumentando imposto, vereador Jaime Asfora. E daí há quem chame A e B e C de mentiroso, e eu discordo desse posicionamento, e talvez dê oportunidade para aqueles que assim o falaram, possam voltar atrás, não naquilo que ele acredita que é certo ou errado. Porque, como eu falei, o direito é subjetivo. A bancada do governo, no meu ponto de vista, foi induzida a um erro de acreditar que estava se remindo dívida, mas, na verdade, estava se arrecadando imposto. Que se estava extinguindo o cargo, mas, na verdade, estava criando secretaria para acomodar parceiros. É a política camaleão dessa gestão, vereador Jaime Asfora. Mas não é por causa da política camaleão que eu vou ser obrigado a aceitar ser chamado de mentiroso e desrespeitado. Quando se ouve palavras dizendo que esse mandato desonra essa casa. E são palavras duras. Mas o que eu quero deixar claro, são 15 milhões que vão entrar no cofre público e houve sim aumento, vereador Jaime Asfora. Quer queiram acreditar, quer não queira, houve aumento sim. Se o prefeito está mandando um projeto de lei que constrange esta casa,
a votar num projeto que aumenta imposto num período tal como este, onde há um esforço, e aqui há quem seja contrário, a favor e respeito o posicionamento, mas um esforço do governo federal, governo estadual e até mesmo municipal de se tocar a economia novamente, acertando ou errando, o que se vê hoje é um esforço de voltar, de dar oportunidade para que o Brasil volte a crescer. E falar em oportunidade, se cobrar mais impostos, aumentar mais a carga tributária que é tão pesada, então houve aumento sim. Então não é fake news o que foi publicado. E eu falo isso com muita propriedade porque durante a votação, inclusive, apenas me restringi a colocar o meu não. Porque não queria criar um constrangimento a esta casa. Que muitas vezes nós votamos uma matéria aqui porque a ordem vem da prefeitura. E isso é lamentável porque isso aqui é uma casa plural e pelo texto da lei ela deveria ser independente. Mas essa independência hoje ainda não existe. E isso muito não é culpa do prefeito, não. A culpa é nossa, muitas vezes. Porque nos deixamos levar esse nível tal de dependência que nos faz muitas vezes contrapor essa matéria e dizer, prefeito, não é relevante no ano como tal se fazer uma dívida, cobrasse uma dívida de 15 milhões. Sobretudo porque se usou, vereador Jaime Asfora, drones. A prefeitura usou de tecnologia para sobrevoar a cidade do Recife, para verificar aumento de área construída em residências. Olha só. E eu me pergunto, por que não usa desses drones, vereador Rodrigo Coutinho, para verificar as inúmeras ruas desta rua, que constam como pavimentada, mas não tem sequer nem saneamento, nem iluminação? Por que não usa esses drones para monitorar, vereador Alcides Teixeira, as margens dos nossos rios e os mangues que estão sendo invadidos de forma indevida, para se resolver um problema de habitação, mas se cria outro? Então, usa-se uma tecnologia absurda, no meu ponto de vista, de forma até mesmo ilegal, porque não se deu o contraditório, não se abre processo administrativo, simplesmente com fotos aéreas diz que o contribuinte tal aumentou a área e agora vai ter que pagar um IPTU a mais. E manda um suposto projeto de lei que quer remir, mas de remissão não tem nada, porque eu entendo que a lei deve ser para todos, para rico, para pobre. Falou aqui de Boa Viagem, de Setúbal, mas existem moradias lá em Casa Amarela que vai pagar imposto. Tem moradias lá em Jardim São Paulo, na Imbiribeira, nos Altos, que vão pagar impostos a mais. Sem falar dos galpões, que isso é outro problema técnico desse projeto absurdo, que não tenho tempo para discorrer sobre isso. Um exemplo prático disso, este plenário aqui, ele é composto apenas de um pavimento, mas ele tem mais de 3 metros de altura. Ele tem no mínimo 9 metros. Para a prefeitura, quando faz uma imagem aérea, ela vai cobrar 9 dividido por 3, vai cobrar 3 pavimentos. Logo, se cobra o valor de 3 IPTU. E tem muito galpão na cidade do Recife sendo cobrado de forma indevida, porque o projeto foi por drone, não foi físico, como deve ser. E aí eu contesto as palavras que foram ditas de forma, no meu ponto de vista, não digo erradas, porque cada um sabe o que é certo ou errado, mas no meu ponto de vista, indevida, de se acusar mandato A ou B ou C de mentiroso e dizer que nós temos pontos de vista distintos. E pontos de vista distintos, vereador Gilberto Alves, devem ser respeitados pelo bom e pelo bem-estar desta casa, para que a gente se respeite enquanto parlamentar e enquanto colega que somos. Então, palavras como chamar um colega de mentiroso deve ser dito com muita certeza do que está sendo dito, porque, inclusive, isso cabe em processo. Não chegaremos a essas vias de fato, porque eu tenho certeza que isso simplesmente foi no calor das emoções que a gente fala isso. Eu acho que a gente deve, sim, ter o respeito, enquanto casa legislativa, buscar os interesses da cidade do Recife. Eu queria escutar o vereador Jaime Asfora, até por causa do tempo, mas eu torno ainda a falar, e talvez, se o próximo inscrito me der o tempo, a gente vai continuar nesse debate. Vereador Jaime Asfora. Renato Antunes, o próximo vereador inscrito é o vereador André Regis. Pode ver com ele se ele cede uma parte do seu tempo. Obrigado. Pronto. O vereador André Regis cedeu todo o tempo e com a palavra o vereador Jaime Asfora. Vereador Renato Antunes, eu queria lhe parabenizar pela coragem e pela firmeza que vem notabilizando sua atuação como líder da oposição da qual eu faço com muito orgulho parte. E oposição que incomoda muito a oligárquica política do PSB e a oligárquica política do prefeito Geraldo Júlio. A tentativa de desqualificar o opositor é usada historicamente à larga
por vários governantes, inclusive pelo presidente Bolsonaro. Alguém disse uma coisa que você não gostou, alguém divergiu de você, alguém falou uma verdade, alguém tocou num tema polêmico, num tema delicado, como, por exemplo, no caso do governo Bolsonaro, dos inúmeros, repito aqui, inúmeros indícios e provas de corrupção, como o grande esquema familiar de rachadinha e laranjal dos mandatos parlamentares de Jair Bolsonaro, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, acho que são esses, né? O 01, 02, 03 e o presidente. Na prefeitura, o prefeito Geraldo Júlio, que critica tanto o presidente Bolsonaro, faz a mesma coisa. Eu fui vítima disso várias vezes. Qualquer crítica que eu faço, ele escala alguém para não defender a gestão ou para não contestar o que está sendo dito. Eu falei, por exemplo, que houve aumento de cargos comissionados. A prefeitura nunca questionou, porque houve aumento de cargos comissionados. Esse projeto que aumentou o número de secretarias diminuiu, pela primeira vez em 7 anos, o número que você se referiu, o número de cargos comissionados. Mas a gestão geral do Júlio ainda aumentou muito em relação ao que pegou com o João da Costa, e ainda está maior do que o que pegou com o João da Costa. E dobrou o número de cargos comissionados mais bem remunerados. Ela não responde porque não tem o que responder. O IPTU de 2018 para 2019 aumentou mais de 30% em média. E a prefeitura sabe disso, por isso que ela prefere, através da maneira que ela acha mais fácil, e nunca o prefeito bota a cara, só bota a cara para receber aplauso e para correr para o abraço, nem aqui, quando vem, entre aspas, prestigiar o começo do ano legislativo, do semestre legislativo, ele fica para ouvir a oposição, nunca ficou, o que é, no mínimo, um ato grosseiro e de falta de educação, nunca ficou. O IPTU aumentou, sim, né? O IPTU aumentou de maneira muito acima do IPCA, muito acima da inflação, e o que é que vem o prefeito fazer? Desqualificar o opositor, né? Como foi feito comigo várias vezes. E nunca conseguiram desmontar o que a gente disse. Como não conseguem desmontar isso, que foi objeto da audiência pública que eu fiz em maio, depois de receber inúmeros casos, ainda continuo recebendo até hoje, de pessoas que tiveram aumentos extorsivos, aumentos abusivos, aumentos ilegais do IPTU da cidade do Recife, sem a menor contrapartida. Geraldão, nada. Teatro Parque, nada. Calçadas, zero. Construção do Parque da Tamarineira, zero. Ponte da Iputinga, o vereador André Regis falou isso ontem, zero, sem perspectiva, obra inacabada. E aí eu pego o dado do vereador André Regis, que eu acho que, como sempre, foi checado, de 300 milhões, não sei se eu estiver errado, me corrija o vereador André Regis, de obras inacabadas. Então, isso é uma vergonha, Incomoda Geraldo Júlio ter oposição, mas não adianta incomodá-lo, não adianta incomodar a dinastia Campos ter oposição, porque a oposição vai continuar existindo. E ela aqui na casa é muito qualificada, né? Eu quero me solidarizar também com o vereador Rodrigo Coutinho e com o vereador, salvo engano, Fred Ferreira, porque nesse bolo os três foram objetos de tentativa de desqualificação, mesmo o Rodrigo fazendo parte da base aliada. Então, eu acho isso muito ruim, eu queria dizer isso, e quanto ao tema do IPTU, eu pretendo voltar em sequência, e junto com Vossa Excelência, acho que esse é um tema caro a toda a oposição. Principalmente porque temos IPTU caríssimo, temos um IPTU cobrado sem dar direito de defesa ao consumidor, sem nenhuma transparência na relação com o contribuinte, e serviços públicos. Exemplifico por último, de saúde e de educação de péssima qualidade. Parabéns e obrigado. Obrigado, vereador Jaime Asfora. Vossa Excelência falou um assunto importante. IPTU caríssimo, um dos mais caros do Brasil, e não há um retorno. Porque se quer discutir IPTU, eu apresentei um projeto de lei que está tramitando, e eu espero que a base do governo, que quer discutir IPTU, me ajude a aprovar esse projeto. Projeto esse que, inclusive, modifica a lei tributária, que garante, não é isenção. A prefeitura não falou de isenção, de remissão, mas garante, sim, de fato, descontos para aquelas ruas que não são pavimentadas, para aquelas ruas que não são saneadas, para aquelas ruas que não têm iluminação, descontos graduados. E aí eu espero que a sensibilidade do prefeito Geraldo Júlio, não vou nem dizer do prefeito Geraldo Júlio, mas da gestão do PSB, porque a palavra que eu ouvi foi que o prefeito foi sensível para remir a dívida de 38 mil recifenses. Que essa gestão seja sensível, vereador André Regis, de cobrar o que é devido, mas de forma correta. Dando, inclusive, vereador Jaime Asfora, que Vossa Excelência falou, o direito de defesa ao consumidor.
Porque nesses drones aí que circulou, que sobrevoou o Recife, é feito de uma maneira tal que é feito o lançamento no sistema e o consumidor é cobrado. E aí o servidor não, o contribuinte que corra atrás, se achou lesado, para entrar com processo administrativo ou não, mas a dívida já foi cobrada. O recurso, o real, como diz na linguagem lá do interior, a bolacha, já entrou nos cofres públicos. Então isso é indevido, sim. Não existe um processo legal. E não me venha me falar que você visitou 40 mil casos, que não visitou, não. Que aí sim não procede. Então eu lamento esse tipo de situação, mas respeito a base governista que votou a favor, como foi bem falado na segunda-feira, e eu escutei o discurso e o aparte de vários vereadores por 2, 3, 4, 5 vezes, para vir hoje de uma forma muito serena, não ir de encontro àquilo que ele acha que é certo e errado, porque cada um vota com a sua consciência. Mas não poderia admitir também ser taxado de mentiroso e ficar calado e me negar ao debate, como houve colegas parlamentares falaram que o vereador não apareceu na sessão. O vereador estava lá em Aracaju, oficialmente, justificada a sua ausência. Lamento essa desqualificação que é feita das minorias, ou mesmo da oposição, porque se fala tanto em governo federal, que o governo federal é ditador, mas todo contexto político, quer seja no município, no Estado, na União, onde a oposição não é respeitada, ela tende a uma ditadura. Quer se governar com maioria absoluta, isso é ruim para o município. O contraditório, vereador Samuel Salazar, Vossa Excelência, que é da área de direito, ela é importante que aconteça, de forma equilibrada. E mesmo que haja pontos divergentes ou mal interpretados, dê-se o direito, a presunção da inocência, e não simplesmente chame o colega A, B ou C, ou mandato que desonra ou de mentiroso. Isso é perigoso. Perigoso para a democracia, porque muitas vezes nós contrariamos algo que acontece no governo federal, mas aqui talvez façamos a mesma coisa, tolhindo o direito de pensar diferente de um colega. Então, eu acho que nós devemos ser responsáveis com as nossas palavras. E eu não falo isso de forma indireta, não. Falo de forma direta. Aqueles que, porventura, falaram ou assim pensaram, a gente tem que refletir naquilo que a gente reverbera nessa tribuna, porque quando a gente reverbera aqui, a gente está reverberando, não através da pessoa A ou B ou C, mas alguém que está investido de autoridade, que foi eleito de forma democrática e que representa. Concordo com o vereador Jaime Asfora quando fala que o governo federal muitas vezes abre a boca demais. É verdade. E é esse abrir da boca, muitas vezes, que fere as pessoas e que podem criar barreiras. E eu penso que nós não temos clima aqui para isso. Pelo contrário, temos um clima que beira a harmonia, o bom trato, o bom relacionamento, e eu tenho certeza que nós não vamos perder isso aqui. Apenas palavras que foram mal colocadas, que devem ser repensadas para se evitar um mal maior. Mas combato, com muita veemência, a política camaleão dessa atual gestão, que pega algo, no meu ponto de vista, Renato Antunes, mandato, ninguém é obrigado a concordar com o Renato, que é ruim, e tenta mostrar algo que é bom. A reforma que era para criar cargos, extinguir cargos, cria secretaria. O projeto de lei, que no meu ponto de vista aumenta a receita, e está comprovado que é 15 milhões, que vai ser em ano eleitoral, inclusive, tem esse passagem que é outro agravante, e fala-se de remissão de dívidas. Eu me pergunto, por que o prefeito Geraldo Júlio não mandou esse projeto de lei o ano passado? Se é desde 2015, 16, por que não mandou em 17 e 18? Porque era eleição para governador, vereador André Reis. Aí eu estou inferindo também. Mas manda agora, para constranger essa casa, para constranger esse parlamento. Como bem falou o vereador Jaime Asfora, ele poderia fazer um decreto cobrando diretamente, ou mesmo mandar um projeto de lei fazendo a remissão geral, e não simplesmente de parte da população. Sobretudo porque o processo não foi feito da maneira que ele deveria ser feito. Foi feito de uma maneira muito subjetiva, onde a máquina, o laser, percorre dizendo se houve aumento ou não de área. Então é lamentável esse tipo de situação, mas deixo registrado. Do nosso ponto de vista, do nosso mandato, houve aumento sim. E não há como negar que, inclusive na LOA que nós vamos votar, esses 15 milhões já estão previstos lá. E nós vamos votar isso aqui semana que vem. Escuto o vereador Samuel Salazar. Muito obrigado, vereador Renato Antunes, pela parte concedida. E aqui eu quero falar especificamente sobre o PL 31. Eu, na segunda-feira, como sempre de costume, eu sou um vereador que procuro sempre estar presente, não tenho ausências aqui na casa, mas no momento do discurso
do vereador Rinaldo Júnior, eu não estava presente na casa e não pude acompanhar e nem a parte A. E aí não posso falar em específico sobre se foi chamado o senhor ou não de mentiroso, isso não me cabe e não me convém. Mas em específico sobre o PL 31, eu quero dizer que eu já li, reli, procurei 50 mil vezes e não achei aonde consta qualquer tipo de aumento. Muito pelo contrário. O que consta no PL 31, e aí sim precisava da autorização legislativa, era para remir, para perdoar a dívida de 38 mil imóveis que fizeram acréscimos de área e que não comunicaram previamente à Prefeitura. Então, a Prefeitura está perdoando, o PL 31 perdoa 38 mil imóveis que iriam ter os seus tributos aumentados e a Prefeitura está perdoando. 2 mil imóveis apenas é que a Prefeitura está cobrando. E que não precisava de autorização legislativa para isso. Apenas dos 38 mil precisava, porque o perdão precisaria da autorização legislativa. Então, no meu primeiro discurso aqui na casa, dia 4 de fevereiro, desta tribuna que Vossa Excelência está, quando fiz meu discurso de posse, eu, inclusive naquela ocasião, quero mais uma vez aqui agradecer, Vossa Excelência me concedeu, inclusive, o tempo de Vossa Excelência, e eu falei sobre IPTU, tratei do tema IPTU. Então, quanto ao tema IPTU, eu sou bem atento nesta casa. E quando chegou o projeto, que passou inclusive na Comissão de Legislação e Justiça, da qual nós fazemos parte, eu procurei saber se havia aumento, e não há. Como advogado, hoje não posso atuar contra a Prefeitura, mas já atuei várias vezes buscando o reconhecimento do judiciário de alguns créditos que estão prescritos da década passada ainda de IPTU, que na ocasião das gestões do PT foram cobrados de forma equivocada. Mas, recentemente, a Prefeitura está fazendo tudo correto, conforme um bom gestor deve fazer. Mas o aumento não ocorreu agora, não. Posso lhe garantir. Li, reli 50 mil vezes e não houve aumento em nenhuma ocasião. Então, votei tranquilamente quanto no PL 31, 2018, e em primeira e segunda discussão, votei favorável porque estava perdoando pessoas que fizeram de forma errada, aquele famoso jeitinho brasileiro. O cara construiu, não pediu autorização, a Prefeitura não pegou alvará, foi lá, esticou sua casa, não comunicou, naturalmente que ele deve ser cobrado pela sua área. Então, a Prefeitura, identificando, constatou e está perdoando. Perdoou 38 mil, apenas 2 mil está sendo cobrado. Então, votei com a consciência tranquila. Talvez o que tenha havido, e eu quero assim entender, que tenha sido talvez uma divergência de interpretação, como Vossa Excelência falou, a questão da hermenêutica jurídica, o que pode ter ocorrido e o que talvez tenha ocorrido tenha sido isso. E aí talvez Vossa Excelência tenha entendido que houve aumento, mas não tenho minha consciência tranquila de como votei e de que não houve aumento de IPTU sob qualquer aspecto neste PL. Porém, houve a notícia por parte de alguns vereadores que votou contra o projeto, dizendo, votei contra o aumento. E aí também fica ruim para quem votou num projeto com a consciência tranquila de que não teve aumento. Esse era o registro que eu queria fazer. Agradeço a parte concedida de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Samuel. Por causa do tempo, já vou escutar o vereador André Regis, senão não terá tempo para fazer o aparte. Escuta o vereador André Regis. Vereador Renato Antunes, às vezes se discutem coisas distintas, usando o mesmo nome. Por exemplo, manga. Manga de camisa ou a manga, a fruta? É muito semelhante à discussão que está tendo agora, porque uma coisa, se o debate fosse técnico, falando sobre aumento de alíquota, aumento de base de cálculo, você tem aí uma discussão que ela estaria amarrada. Mas o debate político, ele é feito cada um escolhendo a linguagem que quer usar. Existe o eleitor para decidir, para julgar. A comunicação, aqui, cada um escolhe a sua. Vossa Excelência escolheu. Vossa Excelência, como sempre, fez um enfrentamento, foi para o enfrentamento e defendeu as suas ideias. Eu divirjo aqui constantemente, aliás, já estou completando 7 anos aqui e sempre contra a maioria. E quantas vezes a interpretação da maioria era completamente diversa da minha, e o que se falava e o que a Prefeitura propagava era totalmente antagônico aos fatos, na minha concepção.
Então, nesse sentido, eu deixo aqui registrado o meu reconhecimento pela sua conduta enquanto líder da oposição, na sua conduta como vereador responsável, e eu até me dirijo diretamente aqui ao vereador Rinaldo Júnior, porque no parlamento a cortesia ela deve presidir as relações. Então, eu acredito que, com esse tempo todo, o vereador Rinaldo Júnior já está devidamente ciente de que o seu linguajar não foi apropriado ao atacar os colegas que tiveram a sua defesa do seu mandato em relação ao que acredita. É nesse sentido que eu deixo registrado o meu apoio à sua sempre combativa postura enquanto líder da oposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Regis. Acho que sua fala coroa e talvez sintetiza tudo que a gente tentou falar aqui em 20 minutos. Eu acho que posicionamentos distintos, interpretações distintas podem ser, e ela é própria de cada mandato, ela deve ser sim respeitada e não desqualificada, como bem falou também o vereador Jaime Asfora. Não se falou em aumento do fato gerador, da alíquota, falou que houve aumento em IPTU, houve aumento na arrecadação. E quem queira enxergar de outra forma, que traga o seu argumento, como foi bem falado pela base do governo. Eles foram na linha da remissão, e cada um respeita o posicionamento do outro, para que essa cortesia seja sempre permanente entre nós, porque quem ganha com isso é a democracia, porque a democracia ela é plural, ela não é tirana, ela não é verde, ela não é azul, ela é colorida. Com isso eu encerro, digo que de antemão, nosso mandato procura sim ter responsabilidade com a verdade, porque se aqui chegamos respaldados por recifenses que acreditam naquilo que nós fazemos. E vamos procurar fazer isso com muita independência, mas sempre respeitando o bom relacionamento com os nossos pares, porque com isso ganha a democracia. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que abençoe a cidade do Recife. Bom, finalizada a fala do vereador Renato Antunes, convido o próximo vereador inscrito, vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhores vereadores. Não tem nenhuma vereadora aqui, né? Boa tarde, imprensa, boa tarde a todos vocês. E que ótima oportunidade que eu vou ter agora para mais uma vez esclarecer esse tema. Mas mais uma vez eu vou seguir a cartilha da boa convivência que o professor André Regis acabou de me dar uma lição ali. Mas eu quero iniciar olhando bem nos olhos desse grande vereador que assistiu, deve ter assistido umas 10 vezes esse meu pronunciamento. 5. Então deve ter decorado o que eu falei. Em nenhum momento, posso até ter esquecido, e vou assistir, a gente personificou a figura do vereador Renato Antunes. Em nenhum momento, do alto dessa tribuna aqui, até porque ele sabe a minha admiração, e também sei que a recíproca é verdadeira dos nossos mandatos. Personifiquei a mentira e a palavra mentiroso para uma pessoa. E também quero afirmar também nessa tribuna, se continuar insistindo que o PL 31 aumentou o imposto, eu vou ter que rasgar meu diploma de vereador e faço um desafio que me mostre algum artigo que esse PL 31 traz aumento para o cidadão da cidade do Recife, como bem frisou o vereador Samuel Salazar. A partir daí, e antes de começar na parte técnica do projeto, eu quero do fundo do meu coração, porque eu sei e conheço a família do vereador Renato Antunes, seus 2 filhos e sua esposa. Se eu cometi algum exagero, eu lhe peço, olhando nos seus olhos, que me perdoe. Mas também tenho que reafirmar mais uma vez que eu vou continuar mantendo a minha palavra, que se a pequena minoria da oposição, esse foi o termo que eu usei, continuar insistindo que o PL 31 foi um PL
que originou o aumento de IPTU, eu vou continuar insistindo que a pequena minoria está mentindo aqui na casa. Mas o cidadão Renato Antunes, jamais, e se houve algum excesso, eu lhe peço perdão, porque essa não foi minha intenção. Porque jamais eu teria coragem, e até porque hoje, inclusive, é aniversário do meu pai. Ele jamais aceitaria que eu chamasse outro homem de mentiroso na frente dos meus pares. Então, me desculpe, está aqui, eu noto essa tribuna registrada nos anais. Mas vamos lá, o que interessa para todo cidadão da cidade do Recife. Esse projeto, PL 31, ele se fez necessário, porque o prefeito da cidade do Recife, por decreto, ele tinha por obrigação, através de um estudo feito em 2013 e 2014, um sobrevoamento de drones, que é de ciência, é tecnologia, e o ano de 2015 e 2016 não foi cobrado porque a secretaria nos informou que essas visitas foram técnicas também, foram presenciais, e a cobrança não foi feita. Chega esse momento, e aí a questão do camaleão, que se manda um projeto travestido de outro. Eu quero informar que eu já estive do lado da oposição. Eu fui oposição. Mas esse crédito tributário que foi gerado em 2014 e 2015, ele caducaria em 2020. E o prefeito não poderia fazer remissão ou deixar de cobrar, porque ele cairia na malha da lei de responsabilidade fiscal. Então ele tinha por obrigação isso. E eu, já também, com mais um adendo, eu quero dizer que o prefeito nenhum dá ordem a este vereador que está aqui na tribuna. E eu tenho certeza que os vereadores meus pares também não recebem ordem de prefeito, como foi aqui dito pelo vereador que me sucedeu. A prefeitura tinha por ofício, por decreto, notificar as 40 mil residências que identificou que teve acréscimo de área. O PL que nós votamos, esse sim, o PL 31, ele isentou, ele remiu 38 mil residências. Foi isso que eu votei. Esse PL também, ele deu a oportunidade de isenção, de desconto de juros e multas dentro do mesmo projeto. Foi isso que eu votei. Então, quem votou para cobrar de todas as 40 mil casas, não foi eu. Eu tenho um compromisso e respeito pelaquele cidadão Alcides Teixeira, lá da Rua dos Casados, que Vossa Excelência conhece tanto, que fez um puxadinho na sua casa, porque a família aumentou, chegou mais um netinho. Esse cidadão, eu e o vereador Alcides Teixeira, a gente deu autorização para a prefeitura remir esse débito. Foi isso que eu votei. Então, eu não vou levar muito tempo, porque eu subi essa tribuna mais ainda do que falar desse projeto, que para mim já está superado. Eu sei o lado certo da história que eu estou. Eu subi, Renato Antunes, justamente porque eu senti nos seus olhos que alguma conduta desse vereador lhe desabonou. Eu podia passar aqui 2 dias debatendo com Vossa Excelência. Talvez eu lhe convença, ainda esses dias aí, que esse PL 31 não teve aumento de IPTU. Talvez o senhor me convença também. Mas aqui eu subi exclusivamente para dizer a Vossa Excelência que se minha conduta lhe desagradou, lhe desabonou, se isso foi motivo de uma chateação por esse mandato que eu faço parte, por essa casa, eu lhe peço perdão. Mas vou continuar dizendo que se a pequena oposição continuar insistindo que houve aumento, sim, de IPTU no PL 31, eu vou continuar dizendo que a oposição está mentindo. Mas eu escuto Vossa Excelência com o maior sorriso no rosto. Obrigado, vereador Rinaldo. Fico feliz pelas suas palavras. Não tecnicamente falando, porque tecnicamente eu continuo discordando de Vossa Excelência. E o bom disso, que a gente pode discordar sorrindo um para o outro. Eu acho que quando a gente reconhece se excedeu ou não, e a gente vai... Eu acho que isso é
águas passadas, faz parte do calor do debate, mas esse respeito ele sempre teve que existir. E é um ato de nobreza quando Vossa Excelência sobe, não reconhecendo o erro, mas dizendo, se houve algo, a gente não vai botar panos quentes, mas a gente vai superar isso. Até porque sempre tivemos um bom relacionamento aqui. Mas, tecnicamente falando, continuo discordando de Vossa Excelência, tenho todo o meu direito enquanto oposição que sou, mas não apenas enquanto oposição, enquanto contribuinte que eu sou. Se era para remir 38 mil unidades que precisava de um projeto de lei, que este mesmo projeto de lei viesse para a remissão dos 40 mil. E não há nada de forma ilegal nisso. O que eu quero deixar bem claro é que são 15 milhões a mais no orçamento, oriundo de contribuição do servidor, do contribuinte, sobretudo num período como esse que a gente está vivendo, de crise, de desemprego, porque aqui em Recife eu entendo que é para um deve ser para todos, vereador. Não é porque a casa está abaixo de um padrão ou de outro, não. O momento não era oportuno. Sobretudo porque não houve o processo administrativo. Eu já entrei com um mandato, não de segurança, mas um pedido de informação, pedindo que a Prefeitura aprove se foi feito as 40 mil visitas. Porque se ela não fez, aí sim ela vai estar mentindo. E ela precisa ir a público dizer que fez as 40 mil visitas. E mostra isso tecnicamente. Porque se Dona Zezinha, que teve lá seu imóvel, né, a área foi aumentada porque um drone tirou uma foto, né, porque para tecnologia até da NASA vem quando é para aumentar recursos. Prova disso foi o PL, que eu votei contra também semana passada, onde a Prefeitura vai ter mais 57 milhões do BNDES para aperfeiçoar o seu sistema tributário. Que lindo, muito bonito isso. Sobretudo em momento de crise, a Prefeitura está preocupada em arrochar, em arrecadar mais. Isso faz parte do bom gestor, querer arrecadar mais, né? Mas quando ele se arrecada mais, ele entregasse, a gente ficaria calado. Mas eu queria deixar claro que não existe qualquer tipo de animosidade. Acho que é importante a gente discordar, mas sempre manter o alto nível, o respeito. E acho que isso é importante, é o que eu sempre tive por Vossa Excelência, eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Mas também tenho o direito de dizer que, tecnicamente, discordo. E como bem falou o vereador André Regis, a lei ela não é 1 mais 1 é 2. Eu tenho uma hermenêutica diferente dessa lei. Continuo acreditando na política camaleão, que apresenta uma coisa e é outra. E é um direito meu, e é um direito de informar ao meu eleitor, e foi o que eu fiz através das minhas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai ter aqui pelo menos mais 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses de excelente convívio, porque assim tem sido a máxima dessa casa. Tecnicamente, como Vossa Excelência gostou de frisar, eu tenho 2 informações que talvez Vossa Excelência não tenha. O valor bruto do que a Prefeitura vai arrecadar com a cobrança das novas áreas construídas de apenas 2.000 casas não foi 15 milhões, vereador Renato Antunes. Foram 10 milhões. E aproveitando, eu também trago outra informação. Com a remissão dessas dívidas, que vai dar a oportunidade do pobre, daquele senhorzinho lá do alto do céu, pagar e se regularizar, juntamente com o desconto das multas, a Prefeitura vai deixar de arrecadar 20 milhões e 780 mil reais nesse período. É informação importante, é informação técnica, que eu fui no orçamento, que eu fui na lei, que conversei com o secretário para saber a informação. Não é à toa que eu vim na tribuna e continuo afirmando que a pequena minoria dessa casa, que votou contra o PL 31, ele votou contra aquele pobre que constrói com muita dificuldade o seu banheirinho, aquele pobre com muita dificuldade que recebe um salário, vai na Caixa Econômica, desconta do seu salário 12 vezes para comprar areia, tijolo, para construir um puxadinho. Essa pequena minoria votou contra essas pessoas. Eu escuto já mais fora. Vereador Rinaldo Júnior, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu gesto de ir à tribuna e, de maneira gentil, falar o que falou em relação aos 3 vereadores que votaram contra o projeto, notadamente o vereador Renato Antunes. Os 3 são merecedores da minha e acho que de nossa total admiração e respeito. Mas eu quero dizer outra coisa. Pelo artigo 24 do Código Tributário Municipal do Recife, isso é técnico, isso é direito tributário. O valor venal do imóvel é dado pela conjunção de 5 fatores, abre aspas, valor unitário do metro linear de testada ficta de cada face de quadra dos logradouros,
de cada face de quadra dos locadores, taxada fixa do imóvel, esse é o grifo. Valor do metro quadrado de construção, esse é o grifo também. Área construída do imóvel, coeficiente de depreciação em razão do estado de conservação e estruturidade do imóvel, fecha aspas. Então, eu, Jaime Asfora, estou afirmando, houve aumento da base de cálculo, ponto, do IPTU de 2015 para cá, ponto. E fiz pedido de informações à Prefeitura que não contestou isso. Subscrevo o pedido de informações, e vou dizer depois por que houve aumento da base de cálculo. Eu subscrevo o pedido de informações, que eu acho que foi isso que ele fez, do vereador Renato Antunes, sobre as notificações das 40 mil casas que, em tese, teriam sido objeto delas. Não acredito nisso. Acho sim, é isso que eu estou dizendo, que a Prefeitura está mentindo quando diz que notificou as 40 mil por uma série de indícios, mas vou reiterar com o pedido de informações meus, para que ela diga e mostre, uma por uma, as notificações que ensejam, que corporificam o direito de defesa e a relação de transparência que exige a Constituição em relação que deve existir entre contribuinte e fisco municipal. Por que houve aumento da base de cálculo? Houve aumento da base de cálculo em 2 momentos, eu vou falar só de um. Não foi o PL 31 que aumentou a base de cálculo, não. O PL 31 evidenciou isso, convalidou isso, expôs isso, explicitou isso, porque a Prefeitura aposta na impunidade. A Prefeitura não respeitou o princípio da legalidade tributária porque aumentou a base de cálculo desses 40 mil imóveis, casas, essa discussão é só sobre casa. Primeiro, ao que tudo indica, sem dar direito de defesa, porque não foram notificados os contribuintes. Segundo, porque, vou acabar, depois eu falo sobre o segundo fator de aumento da base de cálculo, fora outras ilegalidades técnico-tributárias. Para terminar, senhor presidente, porque ela não constatou em loco o que a lei exige, depois de fazer o levantamento aerofotogramétrico, ou, como ela diz, compartilhamento por laser, ou como a gente chama, por drone, que é tudo a mesma coisa, não constatou ou não mandou um técnico em loco para ver se o que o drone sobrevoou realmente correspondia à realidade. E, em muitos casos, não correspondeu. E o cidadão, por não ter sido notificado, não pôde exercer o direito de defesa e o contraditório, que estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Em muitos casos, árvores foram e outros objetos foram considerados como área construída. Isso é só um exemplo, porque eu não tenho mais tempo. Então, é um processo eivado de nulidades, é um processo absurdamente ilegal, e eu vou voltar a esse tema com mais calma. Muito obrigado. Vereador Jaime Asfora, obrigado pela sua parte, de forma bem técnica. Vereador Rinaldo Júnior, o próximo vereador inscrito é o vereador Samuel Salazar. Eu concedo todo o meu tempo. Obrigado, o debate está excelente, é importante isso. Vereador Jaime Asfora, muito obrigado por ter a parte, e sei da parte técnica que Vossa Excelência trouxe para essa discussão, mas eu só quero só ajudar no nosso debate, que em nenhum momento a gente está discutindo se houve aumento do IPTU ou não. A minha discussão é que o PL 31, a gente não votou pelo aumento. Em 2015 e 2016, teve esse aumento da base de cálculo. E o que a gente está discutindo aqui é que nós, vereadores da cidade do Recife, demos a oportunidade ao nosso eleitor, ao nosso cidadão do estado do Recife, de ter a remissão de dívida, de regularizar a sua residência. Foi isso que estamos discutindo. Talvez, e também, vereador Jaime Asfora, foi muito bom a sua intervenção, porque Vossa Excelência confirmou comigo, informando que o PL 31 não foi votado pelo aumento do projeto, aumento do IPTU. Inclusive, eu quero deixar registrado que Vossa Excelência, no microfone de à parte, confirmou comigo que o PL 31 não versou sobre aumento de IPTU. Eu escuto Samuel Salazar. Obrigado, vereador Rinaldo Júnior. Eu só queria, mais uma vez, reforçar exatamente o que já foi dito aqui, que Vossa Excelência acabou de falar. O PL 31 não versou, sob qualquer hipótese, sobre aumento de tributo. Não houve, no PL 31, qualquer modificação da base de cálculo, não houve modificação de valor venal de qualquer imóvel do Recife, muito pelo contrário. O PL 31, ele deu perdão e deu a possibilidade de parcelamento, com desconto, inclusive, de vários imóveis aqui da cidade do Recife. Houve mudança e não houve mudança de alíquota de tributo aqui. Esse aumento hoje falado e vivido pelo Recife ocorreu na legislatura passada, a qual nem eu, nem Vossa Excelência estava aqui presente, mas tinha vereador que estava aqui presente, tem vereador que está aqui hoje nesse plenário que estava aqui presente, e que na ocasião
talvez não tenha se pronunciado quando daquela ocasião. Infelizmente, eu não fui candidato em 2012 e não pude estar presente naquele debate. Mas hoje, desde o meu primeiro discurso, tratei do tema IPTU e torno aqui a repetir. O PL 31 não tratou de qualquer aumento tributário. Como advogado, tenho várias demandas, pessoas que me procuram para tratar do tema sobre IPTU. A gente pega a planilha, a transparência que ocorre quando você entra no próprio site da prefeitura, o cadastramento do imóvel, posso lhe garantir, não houve nenhuma mudança. Agora, se seu imóvel ele tinha um tamanho X e ele aumentou para 2X, é claro que pela área construída você vai ser tributado a maior, mas não se trata de mudança de alíquota, não se trata de aumento tributário. Então, repito, votei com plena consciência da forma correta na aprovação do PL 31. Muito obrigado, vereador Obrigado, Reinaldo Júnior. Samuel. E, inclusive, tem vereador que votou pelo aumento do IPTU, e que também foi para as redes sociais, que hoje é deputado estadual, foi para as redes sociais informando que o PL 31 teve aumento do contribuinte. Uma pena. Mas, por fim, realmente agora por fim, eu quero dizer aos vereadores que participaram desse debate de como é bom e proveitoso discutir o Recife. Quero dizer também ao vereador Jair Mais Fora e o vereador Renato Antunes, André Regis, Samuel, Rodrigo Coutinho, que também estou à disposição de a gente continuar nesse tema. Estou à disposição, inclusive, para dar garantia constitucional de qualquer cidadão que se sentir prejudicado por uma leitura ótica de drone e que não houve uma visita presencial. Estou à disposição, inclusive, para acompanhar os senhores na gestão para a gente discutir esse tema. Eu acho que nesse ponto nós estamos do mesmo lado. E assim, o Recife ganha, porque tem um debate de alto nível. Uma pena essa casa não estar lotada hoje, com as galerias aqui entupidas, porque esse tema é importantíssimo, mexe com a vida do cidadão. E é por isso que o PL 31 eu tive a maior oportunidade e tive o maior carinho de votar a favor, porque sei que ajudou muitas famílias aqui nessa cidade. Assim eu termino meu discurso, dizendo a vocês que é uma honra ser vereador com todos com vocês, e quando houver divergência, vamos fazer isso, vamos debater, porque essa tribuna merece isso, essa casa merece isso. Muito obrigado, e agora eu vou para a Secretaria de Educação, discutir agora a educação do Recife. Valeu. Finalizadas as palavras do vereador Reinaldo Júnior, não havendo nenhum vereador inscrito no tempo de liderança ou explicações pessoais, gostaria de encerrar a presente reunião convocando a todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras para a próxima reunião amanhã, quinta-feira, dia 7/11, às 18 horas. Será uma homenagem ao Dia do Radialista, uma reunião solene proposta pelo vereador Hélio da Guabiraba. Declaro encerrada a presente reunião.